depois eu edito para começar. E eu vou começar por esta imagem aqui, que é o Forte de Almeida, que é, onde é que está? Depois eu edito isto. O Forte de Almeida é este aqui, não é? É Almeida. Olá amigos, bem-vindos ao canal Daniel Simões. Vamos iniciar neste vídeo, fazer a inauguração de um vídeo iniciando uma nova linha de pesquisa que tem vindo já a ser estudada por algumas pessoas, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. E finalmente chegou a hora de eu trazer para domínio público várias pesquisas que tenho vindo a fazer já há algum tempo, também em outros grupos, e cada vez mais de uma forma mais aprofundada. Então o que nós estamos fazendo é uma revisão histórica e estamos focando neste tema já muito conhecido por algumas pessoas que estão familiarizadas com o assunto, dos chamados fortes estrela. Hoje já não chamo forte, eu chamo estrutura, chamo edifício, mas para mim, na minha ideia, já está completamente de parte a noção de que isto são fortes. Foram construídos com o objetivo de ser um forte, uma fortaleza, ou seja, com fins militares. Porquê? Porque nós vemos que as estruturas não funcionam para fazer defesa militar. As muralhas têm ângulos que facilitam a subida de fora para dentro e têm dimensões, larguras de muralhas que não facilitam de forma nenhuma a defesa de dentro para fora. Então, só esses pontos aí já colocam de parte completamente a ideia de que isto eram fortalezas. Para que é que foram construídas? Quem construiu é um mistério. Posso dizer já que, neste momento, estou seriamente revendo a versão oficial e até não oficial da história de Portugal e do Brasil. Não vou nem falar do mundo, porque só a história de Portugal e do Brasil já vai dar pano para mangas. E tenho estado a fazer a recolha de estruturas destas em forma de estrela no Brasil e em Portugal e, surpreendentemente, são imensas. Muito mais do que nós poderíamos imaginar. E acredito que até agora ainda ninguém tenha feito esse tipo de levantamento. Está sendo talvez um levantamento inédito. E estamos vendo aqui estas imagens de forma inédita aqui no canal Daniel Simões. Vamos fazer só uma revisão das imagens que já foram levantadas. Depois vamos voltar a esta aqui, Almeida, Portugal, porque ela trouxe-nos algumas pistas que mostram o absurdo das versões oficiais. O que nós estamos observando é que as mentiras são camadas de mentira em cima de camadas de mentira. Nós identificamos que a versão oficial da história é mentirosa, mas quando nós começamos a descobrir outras coisas abaixo dessa camada de mentiras e começamos a pensar que estamos descobrindo uma história real, de repente nós descobrimos que essa segunda camada de versão histórica são mentiras que ficam disponíveis para quem descobre as mentiras da camada mais superficial. Então nós estamos cada vez com mais atenção, cada vez com mais cuidado nesta caminhada e estamos encontrando muito mais perguntas do que respostas. Podemos encontrar as respostas como essa que dei no início, dizendo que estas estruturas não são estruturas militares, isso é óbvio, mas aí fica a pergunta: para que é que servem? Ontem eu fiz uma apresentação onde não ficou gravado, porque estava fazendo a experiência desta nova maneira de apresentar e também de mergulhar neste assunto que é esta linha de pesquisa também relativamente nova para mim, que eu já venho mergulhando já há algum tempo com outras pessoas em outros grupos, mas para trazer para o canal Daniel Simões está sendo
assim, está sendo uma caminhada em terreno virgem de pesquisa. Eu acho que isso é muito interessante, que torna os vídeos até mais interessantes, nós até estarmos pesquisando e mostrando às pessoas a pesquisa que está sendo executada. Está claro que aqui eu vou mostrar já muita coisa que foi descoberta. Então vamos entrar dentro do canal, do grupo de Telegram do canal Daniel Simões, e realmente a primeira imagem é esta, né? Então vamos ver o que é que já foi descoberto. Aqui é Almeida, cidade de Almeida, em Portugal. Aqui é o Forte de Fortaleza, onde nós vemos que apenas tem 2 pontas. Depois eu consigo uma imagem melhor do que esta, a vista do alto. Só sobra 2 pontas da estrela. Aqui é o Forte de Recife. Forte Nossa Senhora da Graça em Elvas, Portugal. Aqui foi um dos lugares que mais surpreendeu ontem na pesquisa, que nós descobrimos 3 estruturas praticamente coladas umas às outras, distanciadas talvez 1 km, 2 km de distância umas das outras. Foi realmente surpreendente. Tivemos vendo esta casa aqui, que podemos ver daqui a pouco novamente, para ficar gravado, que ela possui diversos orifícios grandes, como este que está aqui, que agora nós não estamos vendo bem, mas depois iremos ver melhor, orifícios como este e como aqui em cima, que levam diretamente ao centro da estrutura e nos leva a questionar para que servia realmente esta estrutura. Coloca-se a possibilidade, seria para efeitos sonoros. Há quem coloque a possibilidade que estas estruturas seriam para gerar energia. Não temos provas em relação a isso. Existem indícios. E é isso que nós vamos olhar com mais detalhe. Aqui é Cabedelo, em Pernambuco, Fortaleza de Santa Catarina. Eu peço desculpa se eu errar o estado, porque às vezes posso confundir as siglas do estado. Né? Então, quem é brasileiro com certeza vai identificar logo se eu errar. Forte Santo António da Barra, em Salvador. Forte São Sebastião, Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores, em Portugal. Surpreendentemente, em Portugal, eu estou descobrindo muitas estruturas em forma de estrela com estas pontas. Aqui, nesta aqui, nós podemos ver nitidamente que a estrutura, se fosse um forte, ela não teria esta inclinação, porque nós olhamos até, depois vamos olhar com mais detalhe, novamente, aqui este risco está aqui, é uma sanca com relevo externo, ou seja, a pessoa, se for a correr daqui, ela consegue subir isto aqui até mesmo sem corda e se agarrar aqui para facilitar a subida. Então, não foi construído pensando em ser para fins militares, de defesa, né? Depois vamos ver também uma que vai nos mostrar ainda melhor isso aí. Aqui é a Fortaleza de Santa Cruz, de Itamaracá. Eu peço desculpa pelo movimento de motos, mas acho que a minha voz consegue se sobrepor a esse som que está aqui no lugar onde eu estou fazendo a gravação deste vídeo. Sugiro às pessoas que morem perto de alguma destas estruturas que as visitem já com outros olhos, que possam bater fotos de detalhes interessantes para que nós possamos também estudar, apesar de nós estarmos a encontrar muitas fotos no Google Maps. Aqui, Ilha de Anhatomirim, Fortaleza de Santa Cruz, em Santa Catarina. Nós podemos ver as pontas aqui, ainda de formato estrela, apesar de estar muito descaracterizada. Vê-se que está muito descaracterizada, vê-se que tem muita muralha enterrada aqui, que precisaria ser feita escavação para trazer ao de cima a verdadeira configuração desta fortaleza. Fortaleza, não, estrutura. Vamos lhe chamar estruturas. Forte de São Filipe, em Setúbal, Portugal. Incrível. Em Portugal está-se encontrando estruturas com um design incrível. Aqui, Forte de São Miguel Arcanjo, em Nazaré, Portugal. E eu chamo a atenção, detalhe, este forte aparece nas imagens da maior onda surfada no mundo. É daqui que o povo assiste, é daqui com este farol vermelho, para quem conhece essas filmagens, que se vê a filmagem, o povo tudo aqui olhando para o mar e o cara surfando uma onda gigantesca. Então, surpreendentemente descobri que é um forte em formato de estrela. Não estrela todo ele,
mas com as pontas características. Forte São Julião da Barra, Oeiras, isto é um município colado a Lisboa, em Portugal também. Aqui eu mostro uma imagem antiga, uma gravura, que supostamente representa Lisboa antes do tremor de terra de 1755 e chama a atenção para esta ponta que está aqui, que é característica dessas estruturas em formato de estrela. Obviamente que aqui não está em formato de estrela, nem nada que se pareça, mas eu já vi diversas desses formatos geométricos em representações antigas de Lisboa. Aqui também, onde chama a atenção para a dimensão dos edifícios, que são muito maiores do que hoje, os que existem hoje, na Baixa de Lisboa, são bem mais complexos a nível arquitetónico e a quantidade de torres que nós vemos aqui nesta imagem não existe hoje em Portugal e faz-nos questionar imenso como era Lisboa antes desse suposto tremor de terra de 1755. Aqui, Forte dos Reis Magos, em Natal, Rio Grande do Norte. Forte São João Batista de Brum, Recife, Pernambuco. Forte Nossa Senhora das Neves, Lessa da Palmeira, Portugal. Forte de Fernando de Noronha, no Brasil. É uma ilha, na ilha de Fernando de Noronha. Este aqui eu coloquei, apesar de não ser muito destacado a forma geométrica, mas como nós começamos a ficar mais familiarizados com o que vemos, e identifiquei esta guarita aqui como sendo guarita exatamente no mesmo design das estruturas em formato de estrela, e como tem esta ponta aqui e esta aqui, que também se assemelham muito ao design das estruturas em formato de estrela, eu considerei então que a fortaleza de Santa Mar da Barra Grande, Guarujá, São Paulo, é também uma estrutura construída pelo mesmo povo que construiu as estruturas em forma de estrela no mundo todo. Acho que eu ainda não tinha mencionado isso aqui, agora, neste vídeo, mas essas estruturas em formato de estrela, elas encontram-se no mundo todo. Logo, não foram os portugueses que construíram isto. O que nós estamos começando a identificar é que estas estruturas têm vindo a ser ocupadas por povo após povo, que com guerras conseguem conquistar estes espaços, e então a história parece que foi ou os portugueses ou os muçulmanos que construíram, mas não. O que eu já estou compreendendo é que, por exemplo, os portugueses chegaram aqui no Brasil e encontraram estas estruturas e ocuparam elas. E que grande probabilidade das maiores cidades aqui do Brasil terem sido fundadas ao redor destas estruturas inicialmente. Nós vemos, por exemplo, vamos olhar aqui, depois mais adiante, que a fundação de Manaus foi feita em cima de uma destas estruturas. Aqui é o Forte de Santo António de Gurupá, no Pará, se não estou em erro. Ou seja, o que nós vemos aqui é que talvez eu deva pesquisar melhor novamente esta imagem, porque aqui a estrutura é bem maior e eu só peguei uma ponta. Depois podemos ver isso, a ver se eu não me esqueço de ver melhor a foto, porque a muralha continua aqui, logo esta imagem não está completa. Aqui foi uma estrutura que encontrei nisso, Forte da Laje, no Rio de Janeiro, e o que me chamou a atenção foi o tipo de arquitetura aqui, que parece muito o tipo de arquitetura trazida por esse tipo de construções, esse tipo de povo. E então fiquei-me questionando quem realmente construiu esta estrutura aqui, né? A história é obviamente oficial contra outra coisa, né? Mas depois nós vamos ver. Forte de Itaparica, Ilha de São Lourenço. Forte Inácio de Loyola, Tamandaré, Pernambuco. Forte Santa Catarina, João Pessoa, Pernambuco. Forte Jesus Maria José, Rio Grande do Sul, 1754. Não existe mais, apenas existem registros da planta da estrutura.
Forte São Francisco de Lovelho, Viana do Castelo, em Portugal. Nós vemos que não existem aqui algumas estruturas ainda, mas que está completamente descaracterizado, sem cuidado nenhum. Aqui é novamente o mesmo forte, para nós vermos como é que ele está construído, não é? Como é que está neste momento. Precisa ser escavado para trazer a estrutura toda à luz do dia. Mais uma vez chamamos a atenção para a inclinação da muralha. Obviamente que esta muralha não foi feita para defender de ataques externos, porque isto aqui, até hoje, nós conseguimos subir isto sem corda. Se eu fosse jovem e tivesse mais ginástica, com certeza poderia subir isto aqui, facilmente. Aqui, Forte São José, Macapá, no Brasil, incrível esta estrutura também. Aqui no Brasil encontramos estruturas também muito interessantes. Podemos ver que existe aqui um triângulo ainda marcado aqui no chão, e aqui este ângulo aqui também muito interessante, que faz questionar, será que isto faz parte da estrutura também? E podemos ver aqui, neste canto aqui, que existem algumas coisas aqui, talvez, por escavar também. Devem ter algumas edificações aqui que merecem ser mais pesquisadas. Aqui é uma gravura de uma estrutura que já não existe, que é a Fortaleza do Rio Negro, onde Manaus foi fundada, e podemos ver a ponta em formato de estrela. Vamos ver a seguir algumas maquetes, mas o que parece mesmo, o que dá a entender, é que os portugueses descobriram essas estruturas e colocaram uma bandeira. Começaram a formar as cidades a partir daí. Vemos que não tem nada, está representado com algumas cabanas ao redor, tudo com um tipo de construção muito mais simples do que isto que está aqui. Isto é uma gravura que representa a fundação de Manaus. Depois, eu não peguei as maquetes. Ok, mas esta estrutura de Manaus é bem pequenina. Como eles representam nas maquetes, ela é bem pequena, mas tem a mesma característica de formato de pontas. Aqui, Forte Nossa Senhora da Assunção, Vila do Conde, Porto, Portugal. Mais uma vez, a inclinação das muralhas, que facilita a subida. Neste caso, nós não vamos conseguir subir isto aqui sem cordas, claro, pelo menos sem cordas, não é? Mas vemos que facilita a inclinação. Poderíamos colocar a possibilidade disto ser algo de defesa, mas aí questiona-se então, e esta parte da costa toda aqui? Como é que iriam defender com esta estrutura aqui? Iriam defender barcos que estivessem atracando aqui mais em cima? Então, a nível de estratégia militar de defesa de costa, seria muito mais inteligente fazer uma muralha toda ao longo da costa, não fazer uma estrutura isolada aqui e deixar toda a costa aberta, né? Mas ao longo da costa de Viana do Castelo, de Vila do Conde, aliás, não, de Viana do Castelo, que é relativamente perto aqui desta Vila do Conde, nós vamos encontrar diversas estruturas destas na beira do mar, que é o que eu estou descobrindo, que eu vou mostrar. Eu estava fazendo a pesquisa, o levantamento, antes de iniciar a gravação deste vídeo, de diversas estruturas em formato de estrela ao longo da costa de Lisboa, e vamos ver até onde é que vou conseguir fazer este levantamento. Este é o primeiro vídeo que estou fazendo. Já tem aqui mais de 50 estruturas, no Brasil e em Portugal, e com certeza a gente vai se espantar muito com o que vamos descobrir e com o que já estamos descobrindo. A quantidade de estruturas que existem destas e nós não tínhamos conhecimento. Forte Nossa Senhora dos Remédios, Fernando de Noronha, Pernambuco, está repetida, esta aqui. Eu já tinha mostrado lá atrás, ou seja, vou corrigir depois, apagando. Real Forte Príncipe da Beira, Costa Marques, Rondônia. Reparem que está perto da água, a maior parte delas está perto da água. Eu não sei se existe alguma longe da água. Esta é muito grande, muito grande. Nós podemos ver aqui por estas casas. Estas casas são grandes, são armazéns, hangares, não dá para entender bem o que é, mas comparativamente aqui, esta é muito grande. Vemos também que não está cuidada, tem muita vegetação cobrindo ela. Então, muitas delas merecem
ser no Google Maps, iniciando no Google Maps, verificar ao redor delas. Foi assim que descobri ao redor da Fortaleza de Elvas mais 2 estruturas. Depois vamos olhar isso aí. Daqui a pouco vamos chegar lá. Fortaleza de Peniche, em Portugal. Não consegui encontrar uma foto grande. Vou ter que depois ir no Google Maps. Mas a Fortaleza de Peniche, muito interessante isso aí. Várias pontas. Vemos que não existe uma simetria. Ora, quem consegue construir uma estrutura destas, se quiser, faz ela simétrica. Mas então por que não fez simétrica? É raro nós encontrarmos uma realmente simétrica. Por exemplo, esta aqui aparentemente está simétrica. Mas a maior parte delas não tem as pontas simétricas. E porquê que existem estas estruturas no mundo todo? Porquê? Forte São Pedro, Salvador, afinal, quem construiu, né? Quem construiu essas estruturas, se elas existem no mundo todo? Não foram os portugueses, né? Nós depois vamos olhar aqui que existe uma versão oficial que dizem que foi um francês o inventor disto, mas também não bate certo. Já vamos ver depois porquê. Aqui é Forte da Vinha, Viana do Castelo de Portugal. Ora, esta é bem pequenina e em muito mau estado de conservação. Reparem bem, para que é que haveriam de construir uma fortaleza destas aqui, assim tão pequena, para defender uma costa imensa? Não tem lógica isso aqui. Então, para que é que serviria realmente este tipo de fortaleza? Aqui é a mesma. Eu aqui cometi um erro, acho eu. Sim, eu aqui cometi um erro. Deixa-me olhar, comparar bem se é a mesma. É a mesma, é. É sim, é a mesma. Tem aqui a ponte e tudo. Porque existem 2 e eu coloquei a foto da mesma. E dei um nome diferente. Eu vou ter que corrigir isto aqui. Então, existe uma outra bem pequenina também, relativamente perto desta, na mesma cidade, mas também distante demais para estar a defender uma costa. Não é? Aqui é o Forte São Vicente em Torres Vedras, Portugal. Nota-se que tem aqui a ponta característica. O tipo de muralha é característico. Aqui também tem outra ponta. E ele não é em formato de estrela, mas eu adicionei ele porque, obviamente, nitidamente, é uma construção dentro do mesmo tipo de arquitetura e logo construído pelo mesmo povo. Que povo foi esse? Não sei. Não foram os islâmicos. Hoje não estou convicto ainda, mas eu coloco forte indício de que não foram os islâmicos, porque em Portugal existia o Império Islâmico, antes de existir Portugal. O Império Islâmico tomava conta de grande parte da Europa e do norte de África, e ali de outra região do Médio Oriente. Então era um império bem grande, que durou, eu não sei, não me lembro quantos anos durou esse império, não sei se foram uns 500, 600 anos, mais ou menos, ou mais, não tenho agora certeza. E o que dá a entender é que os islâmicos conquistaram estas fortalezas também, estas estruturas. Depois vieram os portugueses e conquistaram as estruturas aos islâmicos. Hoje é o que eu estou entendendo. Aqui, Forte Cacilha Velha, em Portugal, vemos as 2 pontas características aqui. Talvez existissem outras pontas aqui, porque aqui vê-se que tem 2 quadrados. Cada uma destas estruturas vai merecer uma pesquisa. Porque uma coisa é nós fazermos o levantamento geral de onde se encontram essas estruturas, outra coisa é nós começarmos a fazer a pesquisa sobre cada uma dessas estruturas e fazer um comparativo entre a história oficial e o que nós estamos vendo e o que é que nós poderemos mais descobrir. Não se animem muito para descobrir respostas. Isso é uma coisa que eu não estou muito animado para descobrir respostas, mas para descobrir perguntas e descobrir a mentira. Porque a mentira da versão oficial, isso é óbvio. Aqui é o Forte Póvoa de Varzim, também em Portugal. Novamente, as guaritas são sempre do mesmo estilo. São assim, digamos, elas têm, acho que uns 5 lados. Devem ser pentagramas. Pentagramas? Sim, pentagrama, acho que é isso, né? Octágono, pentagonais, com 5 lados. E tem esta pontinha em cima, com uma abóbada.
Então, elas são bem características nestas construções. Aqui, opa! Aqui olhar com mais detalhe aqui. E tem esses buraquinhos que não defendem nada. Esses buracos, para que é que o cara tem esses buracos? Não dá para ver nada, né? Praticamente. Não dá nem para jogar uma seta por ali, com um jeito. Se tiverem os caras aqui por baixo dele a subir a muralha, o cara não consegue ver. Não consegue, vai defender o quê? Né? Então, para fins militares, isto não era, não. Aqui, fonte de Aguieira, Torres Vedras, em Portugal. Na Serra da Aguieira. E está em muito mau estado de conservação. Também merecia ser escavada. Não encontrei fotos aéreas. Terei que entrar no Google Maps para conseguir pegar mais uma visão mais ampla desta estrutura. Aqui, Forte da Carvalha, Arruda dos Vinhos, em Portugal. Também muito mau estado de conservação. Não é muito grande. Vê-se que não é assim muito grande devido às sombras que nós estamos vendo. Isto são arbustos, não são árvores. Aqui tem uma guarita ainda, parece ser uma guarita pelo formato da sombra. Logo deve ter muita muralha aqui por baixo que merecia ser escavada e recuperada. Tudo isto aqui é muralha, aparentemente aqui. Então merece depois que nós vejamos isso mais ao detalhe. Reparem a quantidade de construções que nós estamos vendo. Já foram mais de 50 construções que fizemos o levantamento. Praia do Forte, na Bahia. Forte da Figueira da Foz, Portugal. Aqui é pequeno. Vemos que é uma estrutura pequena. Precisamos depois ver com mais detalhe. Aqui vê-se que tem outras pontas aqui. Não sei se são modernas, se são antigas. Tem que se ver isso depois com mais detalhe. Forte de Insua, Viana do Castelo, Portugal. Tudo perto do mar. Tudo perto de rios, do mar. Ou seja, estruturas ligadas à água. Este Forte da Ilha do Pessegueiro, em Portugal. Incrível. A Ilha do Pessegueiro é uma ilha assim... ela não recebe muitas visitas, não. Agora talvez já receba mais. Quando eu era mais jovem não recebia assim tantas visitas, não. E tem um forte destes. Incrível. Aqui o Forte Cego, Arruda dos Vinhos, em Portugal. Ele praticamente nós nem distinguimos isto aqui. Tem esta ponta aqui que nós conseguimos identificar, outra ponta aqui e outra ponta aqui, mas depois começamos a perder um pouco a real configuração. Talvez seja por aqui, a muralha, mais ou menos. Mas não conseguimos ver muito bem porque ele também está em péssimo estado de conservação, este aqui. No Google Maps nós podemos abrir aqui as imagens. Opa, o que aconteceu? Não era para ter feito aquilo, não. Não, nós estávamos olhando aqui no... Peço desculpa. É porque a imagem do Google Maps, de repente eu pensei que estava no Google Maps. Cliquei ali... Lápis meu, espera aí, onde é que eu ia? A gente tinha passado por aqui há pouco. Sim, isto é uma imagem. Eu de repente olhei para aqui e pensava que estava no Google Maps. Mas no Google Maps, se nós clicarmos aqui nesta imagem, normalmente aparecem muitas imagens. Todas as imagens que as pessoas bateram foto e marcaram a localização, a coordenada, ou marcaram com o nome, aparece aqui. Acho que a maior parte das pessoas nem sabe disso, né? Então podemos ter diversas fotos do lugar assim. Aqui a Fortaleza de Barbalho, em Salvador, no Brasil, também muito distinta esta aqui. Reparamos que tem aqui embaixo estrutura redonda. Precisa ser verificado melhor se tem alguma coisa a ver com esta estrutura inicial, se não. Merece uma pesquisa muito boa. Tem uma muralha aqui por fora da muralha em estrela. Todas elas merecem pesquisa mais aprofundada. Aqui é pequeno, Forte Velho do Outão, em Setúbal, Portugal. É uma estrutura bem pequena. Esta está perto do mar, mas no topo da serra. Está num ponto bem alto. E que faz já questionar qual a ligação dela com a água a esta altura. É um ponto alto mesmo.
Aqui, Fortaleza de São João, Rio de Janeiro. E eu coloquei a nota, adicionei este por identificar algumas pontas semelhantes às construções em estrela, como esta ponta aqui, esta ponta aqui, e assim, não se identifica muito mais, não identifiquei muito mais além disso, mas identifiquei estas duas pontas aqui, que são esse princípio arquitetónico, e então resolvi adicionar. Aqui também tem uma guarita no formato, naquele formato característico dessas construções. É o mesmo tipo de guarita e é uma estrutura impressionante. Vê-se que ela sobe aqui a rocha, isto é rocha aqui, então vê-se que ela foi construída em cima da rocha. É uma estrutura incrível. Este design do jardim que está aqui, fica a pergunta: era do tempo da estrutura? Foi feito depois? Então temos muito ainda por pesquisar em cada uma destas estruturas. Forte São Francisco Xavier, no Porto, em Portugal, bem pequeno, bem pequenino mesmo. Neste caso aqui, atualmente está sendo feito um restaurante aqui. Então, para que serviria algo assim? Reparem as guaritas. Pela sombra está aqui a guarita. Aqui pela sombra nós vemos, são todas iguais. Tanto no Brasil quanto em Portugal. As guaritas são todas iguais. É o que eu estou vislumbrando agora. Este Forte de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, no Brasil, é muito grande, mas está assim. Já foi esta parte toda aqui deste lado destruída, a muralha. Abriram uma estrada para atravessar a muralha. Assim, aqueles comportamentos assim mesmo brutos, que não têm noção, não respeitam a memória, não conseguem reconhecer o valor de uma construção destas. Mas incrível, o tamanho dela é muito grande. O que é que será que existia aqui dentro? Se escavar aqui dentro, o que é que será que se vai encontrar? Não é? Então, tudo isto merece pesquisa muito mais aprofundada. Aqui, Fortaleza de Santa Catarina, Varadouro, João Pessoa, Paraíba. Podemos ver aqui as pontas. Não dá para entender se ela está bem conservada ou não pela imagem. Temos que ver melhor. Mas, mais uma vez, junto à água também aqui. Fortaleza de Jeromenha, Amoinhos, em Portugal. Muito interessante a estrutura aqui. Não dá para saber se está perto de água. Está sim, está aqui. Ó. Na foto dá para ver. Aqui um rio, está perto da água. Podemos ver que tem algumas coisas aqui dentro, tudo muito antigo. Aqui está conservado. Em Portugal encontra-se muitas delas com um bom estado de conservação, mas também vimos ali algumas que estão muito degradadas. Muita falta de cuidado, não houve qualquer trabalho ao redor delas, mas encontramos outras com muito bom estado de conservação. E dentro encontramos as muralhas e edifícios ainda originais, que vemos que é dentro do mesmo estilo. Aqui é um caso assim gritante que mostra que isto não foi feito para ser uma defesa, para fins militares. Aqui é a Fortaleza de Sagres, em Portugal. A ponta de Portugal que está mais a oeste é esta aqui. E aqui dizem, a história oficial, que foi criada a Escola de Sagres pelo infante Dom Henrique para fazer navegações no Atlântico, para os descobrimentos. Hoje já sabemos que não foram descobrimentos nenhuns, que os portugueses foram onde eles já sabiam que existia terra. E não tem lógica nenhuma haver uma muralha só virada para a terra. Porque os inimigos só vinham de terra, não tinham barco para invadir aqui pelo mar, não. Então, quer dizer, eles não conseguiriam subir aqui estas muralhas, não. Tracando um barco aqui, subir isto aqui, não conseguiam. Então, não tem lógica nenhuma uma muralha construída simplesmente virada para a terra. Mais ou menos, a direção desta muralha está, assim pelo que eu me lembro, ela está mais ou menos virada para este. Porque esta ponta aqui ela tem uma inclinação mais ou menos para sudeste, sudoeste, então ela mais ou menos está virada para este.
Aqui acho que é um dos melhores exemplos que mostra que isto não foi feito para fins militares. Aqui, Fortaleza da Rifana, Algesur, em Portugal. Assim, ela não se coloca, não é formato de estrela nem nada, mas reparamos que tem algumas pontas aqui, então resolvi adicionar. Merece mais pesquisa também. Isto foram imagens lançadas pela CRIS, que mostra no livro Lelo Universal, edição sem data, pelo menos eu não vi data ali. Ela diz que presume que seja anterior a dezembro de 1930, e nós vemos que eles dão toda uma explicação sobre as funções militares dessas estruturas, que hoje vemos que não tem lógica nenhuma. Eles colocam, por exemplo, um canhão aqui, aí dizem que isto aqui era militar, né? Colocam aqui um canhão para dizer que era militar. Mas, cara, não tem lógica. De forma nenhuma, isto não tem lógica de ter sido militar. Sem dúvida nenhuma. E 1930 é um ano onde nós, pelos estudos todos que já apresentámos aqui no canal, em relação ao sistema financeiro, em relação à criação do Estado de Israel, em relação à Primeira e Segunda Guerra Mundial, sabemos que a elite de dominação e controle já estava muito ativa, com muito poder aqui na Terra, e então facilmente estas manipulações históricas elas foram feitas, né? Mas é bom, muito bom, nós termos acesso a este tipo de informação para vermos, né? Eles aqui estão mostrando qual o direcionamento que os canhões poderiam ter. Só que algumas dessas aqui foram feitas, essas estruturas foram feitas antes da utilização dos canhões, quando ainda tinha só arco e flecha, e bestas, e as catapultas. Então, este direcionamento de ataque não tem lógica nenhuma. Nós vimos isso também ao detalhe ontem, que algumas muralhas elas possuem algumas aberturas aqui na parte de cima, mas que para a pessoa conseguir atacar algum exército que estivesse atacando a muralha, ela teria que se expor de uma forma imensa, que ficaria imensamente vulnerável. Então, tirar da ideia que isto foi construído para fins militares. Vamos aqui virar, que foi mais imagens da CRIS. É interessante, muito interessante nós vermos isso. Hoje eles podem ter adaptado algumas coisas para fins militares, mas é por disfarce. Por disfarce. Aqui mostrando qual foi a fonte, o Lelo Universal em 2 volumes. Não tem aqui data, eu também estive procurando. Talvez dentro do livro tenha. Pronto, ela aqui está mencionando, também a CRIS, o arquiteto militar Vauban, que aparece em Fortalezas Estrelas, pelo menos na história oficial, e é isso que nós já vamos ver que não tem lógica nenhuma, ter sido esse senhor. Aqui é outra coisa, e pronto, aqui Castelo de Elvas, aqui foi descoberto ontem, no chat de grupo, no encontro do grupo Telegram, e foi muito interessante, porque estava pesquisando esta construção de Elvas, que é o chamado Castelo de Elvas. Aliás, nem era esta que eu estava pesquisando, era outra. Era o outro anterior, que podemos ver daqui a pouco. E assim que desci um pouco o mapa, vim descobrir este que estava aqui. E logo um pouco mais abaixo, descobri este também, ali em Elvas. Então estão colados, praticamente colados uns aos outros. Estas 3 estruturas. Aqui Fortes do Brasil, aqui este aqui que está no meio do mar, estávamos a ver este aqui, que foi o que eu mostrei há pouco, que era da Barra, não me lembro agora qual era o nome. Forte de São Bruno, Caxias, Lisboa, Portugal. Este eu descobri agora há pouco, antes de iniciar esta live aqui, a gravação deste vídeo. Novamente na costa de Lisboa, Forte de São Filipe, não, desculpa, é em Setúbal, Portugal, mas é relativamente perto. Ou seja, toda a costa portuguesa está repleta destas construções. É isso que eu estou vendo. Aqui mais uma em Lisboa.
é o Forte São Julião da Barra, na Cruz Quebrada, em Lisboa, Portugal. Só na entrada ali do Rio Tejo, ali para Lisboa, tem várias construções destas. Eu não fazia a mínima ideia. Este é o Forte Santo António da Barra, no Estoril, em Lisboa, ainda na entrada da foz do Rio Tejo. E pronto, e parou por aqui. Acho que todo o levantamento que foi feito destas construções, até agora, não é? São muitas. Vai ser muito interessante conseguir criar um movimento nesse sentido, uma organização de todo este trabalho. Mas realmente está sendo muito interessante. Então vamos aqui olhar o que vimos ontem, que foi digno de nota, para vermos o quanto é que a história está muito mal contada. Nós começámos a ver aqui o Forte de Almeida, que tem o formato estrela. Deixa eu ver se tem aqui alguma imagem. Não tem, mas foi logo o primeiro que nós começámos a ver, aqui no início deste vídeo. Então, a Wikipédia, assim, ela é ótima, apesar de não ser uma fonte oficial, mas é ótima para nós começarmos este tipo de pesquisas, porque ela dá-nos verdadeiras palavras-chave que nós podemos depois entrar em fontes mais oficiais, não é? Então, o que a Wikipédia aqui nos conta é que foi o que a Cris nos mostrou também lá atrás. Ele diz que a fortificação em estilo Vauban. Aí Vauban fala deste senhor aqui. Então aqui o Sébastien Le Pestre, Marquês de Vauban, também conhecido por Sébastien Le Pestre de Vauban, foi um arquiteto militar francês e introdutor do chamado estilo Vauban de fortificação, que é este que nós estamos a ver do formato estrela. Aí, o que é que nós fomos ver? Nós fomos olhar quem é Vauban e imediatamente eu vim aqui embaixo ver as obras mais conhecidas. Ora, para nós termos noção do que é que estamos fazendo aqui, e voltar mais uma vez aqui às imagens. Vamos aqui, não, às imagens não, vamos ter que olhar uma daqui. Uma mais que a gente conheça melhor. Qual foi a que eu vi ontem? Aqui, ó. Não existe, este aqui. Não existe. Então não existe. Não existem estas coisas. Então, vamos aqui procurar abrir esta. O que nós vemos é o seguinte. Nós estamos a ver o tamanho destas estruturas, certo? A complexidade arquitetónica delas. Neste caso aqui, ó, estamos a dar um exemplo aqui. Vamos abrir aqui este. Um exemplo de uma construção que ele fez. Ora, só aqui nós já estamos a ver o tamanho e complexidade desta estrutura, certo? Então vamos aqui procurar ver se ele nos mostra. Não, ele está-nos a falar da cidade. E vamos ver se a gente consegue. É pesquisa ao vivo, é isso mesmo. Vamos aqui procurar ver se nós vemos a fortaleza. Até vamos aqui no Google Maps, que vamos ver como é que é o nome. Aqui, ver como é que é o nome. Fortaleza de Sierre. Não, aqui. Estrela de Vauban. Lille. Como é que é o nome do cara? Vauban. Vauban. Vamos ver se a gente encontra. Acho que nós fomos dar com Boulevard Vauban. Não fomos dar com o... Mas vamos ver se a gente consegue descobrir onde é que está, se isto não for muito grande, não é? Se não for muito grande... Não, é grande. Como é que nós vamos descobrir onde é que está esta construção? Estrela de Vauban. Vamos colocar Estrela de Vauban. Acho que em português chega lá. Citel de Lille. Talvez esteja aqui.
Vamos ver só nos mostra onde é que fica. E aí? Ah, está aqui, ó. Está aqui. Ixi, é grande. Olha aí a construção. É muito grande. Vamos aqui aumentar. Então reparem o tamanho desta construção. Olha o tamanho da cidade. Hein? Olha o tamanho da cidade. Então nós estamos a ver a dimensão que isso tem. Essa construção que está aí. Ora, esta aqui, nós até podemos depois nos aproximar. Vamos aqui procurar nos aproximar para ver realmente a dimensão disto. Esta é uma das construções que eles dizem que ele criou. Isto, século XVII, certo? Vamos botar aqui para ver o tamanho da construção. Então, nós estamos olhando aqui a construção de fora. Gigante. Não é não? Não conseguimos ter assim aproximar mais da muralha. Mas estamos dentro da muralha. E neste caso aqui ela foi construída com tijolinho. Foi. Estamos a ver o tamanho disto aqui. Certo? A complexidade de construção e geométrica. Certo? Vamos aqui olhar novamente aqui de cima. Ver se conseguimos encontrar um ponto onde nós consigamos ver melhor o tamanho desta estrutura. É muito grande, olha aí. Tem jardins e parques e tudo ali dentro. Está aqui a muralha. Será que a gente consegue se aproximar mais? Porque, em princípio, deveria dar para se aproximar, né? É muito grande isto aqui. Toda esta estrutura, isto é muito grande. Então, reparem bem, esta é uma das estruturas que eles dizem que ele construiu. Isto, século XVII. Qual é a imagem que nos transmitem da civilização no século XVII? Não tem energia elétrica, logo não tem ferramentas elétricas, logo não tem guindastes, não tem carros, não tem motores. Quer dizer que esse cara, no século XVII, só com carroças e tudo, o cara constrói esta estrutura e constrói mais estas todas entre 1673, certo? Entre 1673 e 1702. Estamos a falar um período de 29 anos. Em 29 anos, o cara constrói uma, duas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 construções com esta complexidade e este tamanho. O cara, reparem bem, imaginem um cara hoje em dia ter que construir não sei quantos shoppings ao mesmo tempo, ser responsável pela construção de não sei quantos shoppings. Só que nós vemos que várias construções simultâneas a acontecer aqui, ó, aqui. 4 construções simultâneas. Como é que este cara consegue organizar isso tudo? Essa logística toda, coordenar os trabalhos de uma construção tão complexa a nível arquitetónico? São várias acontecendo ao mesmo tempo. Aqui ele construiu, por exemplo, esta aqui. Em um ano. Vamos procurar olhar aqui, ver se a gente encontra alguma coisa sobre esta cidade. Aqui está dizendo que ele construiu num ano. Em 1680. Vamos ver o que é que nos mostra aqui. Bom, é alto. Não parece ser muito grande em termos de dimensões horizontais, mas dimensões verticais, isto já dá para ver que é alto.
Bom, esta aqui não é assim tão alta, mas é grande. Olha aí. O cara construiu isto num ano. Em 1680. Os designs que nós encontramos aqui, estas inclinações, estes ângulos, isto não é coisa fácil de combinar, de fazer. E se isto é uma fortaleza, se é uma fortaleza, por que é que colocam esta rampa aqui? Fica tão fácil subir para aqui. Por que é que esta rampa é assim, inclinada? Se facilita muito mais a subida. Parece que eles querem facilitar então a subida. Podemos olhar melhor aqui nas fotos que nos são apresentadas. Mas é grande, olha o tamanho disso aí. É grande, cara. O cara construiu isto em um ano, segundo esta lista, em 1680, isso depois de ter construído outras mais. Nós podemos então olhar cada uma destas para ver o tamanho destas construções. Então nos querem dizer que o cara construiu tudo isto. 20 e não sei quantas que eu contei ali, não foi? 22 ou 24, ou o que é que foi que eu contei. E é isso que nós encontramos que não bate certo em diversas destas construções. É uma pessoa que constrói imensas construções destas. Estamos aqui a fazer pesquisa ao vivo, sem grande preparação neste momento. Qual a finalidade disto aqui? Esta torre aqui central. O que é que está aqui por baixo? Será que nos mostram alguma foto? O que é que está por dentro aqui dessa torre? Porque, mais uma vez, nos é mostrado uma figura central em forma geométrica redonda. Nós tivemos ontem a ver isso numa das estruturas em Portugal, que nós podemos lá ver novamente. Vamos aqui olhar outro. Ou seja, esta aqui ele construiu, dizem, em um ano. Vamos agora olhar este aqui. E depois é a distância entre uma destas construções. Como é que ele conseguiria coordenar a construção em distâncias tão grandes? Não é? Ainda tem essa. O cara teria que ir a cavalo de um lado para o outro para conseguir construir isto tudo e coordenar as construções, não é? As obras. Será que existia tantos génios assim na altura, com conhecimentos matemáticos e geométricos, a que ele pudesse confiar na construção? Nós temos que pensar nessas perguntas todas. Esta aqui também parece ser muito grande. Vamos ver se nós conseguimos descobrir aqui uma estrada perto. Onde é que nós podemos, se a gente consegue aqui olhar a construção. É lá em cima, não dá para ver. Não tem aqui. Vamos ver se a gente consegue vir até aqui para ver alguma parte dessa construção perto, mas não dá. É muito lá em cima. Vamos ver se a gente consegue ver com as fotos. Mas já estamos a ver que é uma construção grande, muito alta, construída, segundo a história oficial, em um ano. Procurar olhar aqui mais de perto. Muita pedra. Repare a quantidade de pedra que teve que ser transportada para construir isto. Olha o tamanho destas muralhas. Dizer que ele construiu isto em um ano, depois de ter construído a outra, em um ano também. Bate certo? Isso é a pergunta que eu faço. Para mim, não bate certo, não. Muita pedra sendo transportada. Repara. Estas casas aqui, não sei, porque já tem muito cimento aqui. Não sei se foram reforçadas, se foram construídas depois da muralha. Não tem como saber isso. Mas é uma construção grande. Olha isso aí. Eles dizem que foi construída em um ano. Só para escavar isto aqui, este fosso aqui. Quantos homens seriam precisos para conseguir fazer isso rápido, não é?
Olhem a esquina que existe. Esta esquina. Isto não é fácil. Olha, fazer uma janela destas. Isso é preciso. O cara ter noções de geometria, corte de pedra, porque isto aqui são pedras talhadas, cortadas. Estas janelas teriam motivos de defesa ou de geração de som? E o transporte destas pedras todas? E ainda tem outra ali, ó. Olha aqui. Esta aqui talvez seja a outra que nós estávamos a ver. Mas como isto é na França, nós não estamos focando o estudo na França, estamos só vendo a complexidade destas construções para ver como isto foi construído em um ano, dizem eles. Tudo isto aqui em um ano. Interessante, hein? Mas aqui já está aparecendo umas coisas que parece que não era. Eu agora fiquei na dúvida se esta aqui seria no mesmo lugar ou não. Mais uma estrutura redonda, que não parece ser fins militares. Tem esta sanca aqui, sobressaída, que obviamente facilita a subida, se for para subir. Vimos também este corte de tijolo, ou o trabalho que isto dá. Quantos tijolinhos destes teve que ser construído? Porque isto aqui tem que ser levado ao fogo. E tem que haver molde para fazer isto. Eles são bem fininhos. Nós vimos isto ontem, aqui também, ó. Qual o trabalho envolvido nisto tudo? Era preciso, assim, uma organização incrível para conseguir construir isto tudo. Não, então aparentemente aquela era. O que nós olhámos ali na outra anterior, que eu fiquei na dúvida, era a construção realmente disso. Cara, sem noção, não tem lógica quando nos dizem que esse cara construiu estas fortificações todas no século XVII. Final do século XVII. Não tem lógica. Então, para mim, está completamente fora essa questão. Certo? Então, o que nós tivemos a ver ontem, nós vimos Forte de Elvas e foi muito interessante. Vou aqui fazer uma pequena revisão do que nós estivemos vendo ontem, porque foi muito interessante. Eu tinha encontrado esta construção, que é o Forte Nossa Senhora da Graça, em Portugal. Nós vemos que está num ponto alto. Até o monte foi esculpido aqui. Teve que ser trabalhado para que estas pontas ficassem geométricas também. E qual não foi o meu espanto quando eu vim olhar ao redor desta construção, eu vim dar com este muito maior, que é o Castelo de Elvas, conhecido como o Castelo de Elvas. Gigante esta construção aqui, cheia de pontas, não geométrico, ou seja, não simétrico, aliás. Quem constrói uma estrutura destas só não faz esta estrutura simétrica porque não quer. Então, porquê que não fez simétrico? Porquê que fez deste jeito assim? É a pergunta, não é? Normalmente estas construções, elas têm... Desculpem, que aumentei isto em vez de aumentar o mapa. E aí? Espera aí, deixa-me ajeitar aqui, que isto de repente agora ampliei o que não era para ampliar. Ok. Então, quem constrói uma estrutura destas não faz simétrica porque não quer. E porquê que não faz simétrica? Normalmente no centro destas construções existem estruturas redondas, em ovais. Né? Opa, eu cliquei aqui em alguma coisa. Ó, Forte da Graça. Aí, não foi por acaso, hein? Forte da Graça. Olha a foto ali do Forte da Graça. Diz que é uma loja de vinhos. Mas olha a estrutura lá dentro. Hein? Ou seja, nós para pesquisarmos só uma destas estruturas e ver os detalhes todos, vai ser preciso cada uma receber uma pesquisa que depois será transformada em vídeo, né? Para nós podermos começar a ter uma visão. Mas ainda estou na fase de fazer levantamentos destas estruturas.
Ainda estou correndo Portugal e o Brasil à procura delas. Depois, ou seja, nós tínhamos encontrado esta aqui, não é? Incrível, o design aqui. Esta já está mais simétrica. Não sei se completamente simétrico, mas aparenta sim, está simétrico. Encontrei esta logo mais abaixo. Eu já estive aqui, neste castelo de Elvas, já estive aqui. Nunca tinha reparado nisso. Acho que quem saberá disso aí, que é este formato de pontas. Depois, um pouco mais abaixo, encontrei esta aqui, que aparenta estar relativamente simétrica, mas não muito simétrica. Estas duas pontas, com estas duas, talvez. Depois esta aqui já está fora de simetria, esta também. Que está conectada nesta aqui, que vimos que era um muro baixinho, mas dentro do mesmo tipo de design. Então nós temos 3 estruturas aqui, destas, bem próximas umas das outras. Que é esta aqui e esta aqui. O que haverá mais em Portugal? São muitas estruturas destas. Eu estou surpreendido, estou assim, realmente, para mim está sendo ótimo estar a fazer esta pesquisa. Estou fazendo uma revisão dos meus conhecimentos de história, que estou vendo que está tudo errado. Assim, a história está, não digo tudo, mas a maior parte está mal contada. E eu vou querer fazer uma pesquisa do zero, como se eu não soubesse nada. Então, meus amigos, eu vou aqui abrir para vocês, se quiserem conversar. Os micros neste momento estão fechados. Quem quiser conversar, que faça o sinal de acenar para eu abrir e vocês poderem falar. Não é por acaso que estes caras estão querendo fazer o reset agora. Eu cada vez mais estou convencido que toda esta pseudo-pandemia e todo este cenário que eles estão fazendo de querer exterminar a maior parte das pessoas tem a ver com o despertar da memória. São cada vez mais pessoas que estão fazendo as perguntas certas e começando a ver as várias camadas de mentira. Descobrir a verdade é muito difícil. Está tudo muito encoberto, mas somos cada vez mais pessoas descobrindo a verdade, ou melhor, descobrindo as mentiras, fazendo as perguntas certas, olhando onde nós devemos olhar. E isso deve estar a deixar os caras assim muito preocupados. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, eu vou aqui colocar aqui no canto. Opa, não era isso que eu queria fazer. Vamos ver se eu consigo encolher isto ao máximo. Exato. Consegui colher aqui. E vou aqui fazer alguma pesquisa aqui ao vivo, só para mostrar como é que eu estou fazendo, porque obviamente que vamos precisar de mãos para começar a trazer a verdade ao de cima. Organizar este trabalho em equipe não será assim muito fácil, não, mas eu vou seguir a minha linha de pesquisa e, como sempre, trabalho aqui no canal Daniel Simões pela disponibilidade gratuita do conhecimento. Logo eu mostro como é que eu estou fazendo as pesquisas. Neste momento aqui, eu estou fazendo Forte e Portugal. Aí estou olhando todos que aparecem. Sim, nós não olhámos este aqui, que foi muito interessante. Permitam-me olhar este aqui. Vamos então pesquisar. Este que foi o Forte de Elvas. Deixa aqui isto se processar. E aí, pronto. Este que está aqui é uma estrutura muito interessante, que no centro dela tem uma torre bem diferente. E ontem nós estivemos olhando ao detalhe esta estrutura. Ela é muito grande mesmo assim. As paredes são muito altas, muito grossas. E nós estivemos vendo que não tem lógica a nível militar, em várias coisas. Olhámos que tem estes buracos ali para dentro, reparem. São buracos que vão dar no centro desta câmara redonda, ou cônica não, cilíndrica. Tem vários buracos na direção dela. Podemos ver que toda esta estrutura, ela tem vários buracos aqui.
parecem colunas. Quem conhece caixa de som, parecem caixas de som. A coluna é o nome lá em Portugal. Lá, a caixa de som em Portugal a gente diz que é coluna, né? Mas parecem caixas de som, parecem os woofers. A caixa de som tem uns buracos. Aquelas caixas de som já com mais qualidade têm um buraco que se chama woofer, que amplifica os graves. Isto parece um woofer. Podemos olhar esse tipo de estrutura, como é que é. E o que não bate certo a nível militar, por exemplo, nesta aqui, é, por exemplo, estas muralhas. O cara aqui, como é que ele iria... Por exemplo, imagina que já tinham... os invasores já tinham conseguido invadir isto aqui. Primeiro, tem uma porta aqui. Para que tem uma porta aqui? Não é? Porque vai facilitar a entrada para ali, né? Mas mesmo que não tenha a porta. Mais uma vez eu chamo a atenção para a guarita. Mesma configuração. Mas reparem. Tem até aqui um senhor. Se invadirem esta parte aqui embaixo, como é que o cara dali de dentro vai conseguir defender isto que está aqui embaixo? Vai ter que subir aqui para cima, ou vai ter que vir aqui para cima, vai ficar altamente exposto para despejar, seja o que for, setas, óleo a ferver, o que for. Naquele tempo não existia canhões. O canhão veio mais tarde. Então não tem lógica isto aqui em termos de defensivos. Vamos olhar um pouco melhor esta construção a nível interior, mas vamos aqui olhar também o exterior, que é muito interessante. Aqui, tudo isto aqui são os mesmos tijolinhos que nós encontramos na outra lá atrás. Mais uma vez, este tipo de buraco na estrutura. Ora, se é uma muralha de defesa, não vai ter buracos de acesso ao interior, desta forma. E podemos ver que existem vários buracos aqui. Tem aqui. Vemos os tijolinhos espalhados. A sanca são características padrão que estou identificando nestas estruturas. Tem a muralha, a guarita, que é semelhante em todas essas estruturas. E um rastro químico, 2 rastros químicos. Bom, vamos em frente. Esquecemos dos rastros químicos. Portugal tem muito rastro químico. Também olhámos esta entrada aqui ontem, onde eu chamei a atenção para algumas características arquitetónicas. Isto aqui nós encontramos, por exemplo, até aqui em Fortaleza. Encontramos as casas ainda feitas com este tipo de princípio de arquitetura, de design. Estas carantonhas são típicas da civilização escandinava. Em Paris ainda também encontramos muito disso. Ou seja, estas carantonhas, de onde vem este tipo de influência de criar estas caras? Depois aqui em cima nós olhamos, talvez seja algo adicionado mais tarde já, canhões com bolas e correntes, alusões a naus aqui, aos barcos. Aqui não sei o que é, não sei se são livros, não dá para entender muito bem o que é aquilo ali. Mas vemos que é muito grande, tudo é muito grande. Depois, esta é a câmara interior, com estes buracos aqui. Para que é que serviria estes buracos? O que é que aconteceria se nós cantássemos aqui dentro? Emitíssemos sons aqui dentro? Como é que só viria? Com certeza faz eco. Com certeza. Como é que só viria lá fora? A nível de som. Aqui tem o buraco, saindo para fora. Não é fácil fazer este tipo de design. Aqui é a parte interna da casa, daquela casa, mas não a parte central. Estes escudos aqui de Portugal, isto já foi adicionado depois, tem aqui 1959 ali, já é parte da República Maçónica. Aqui vemos a guarita, que não é uma guarita. Não tem lógica isto ser guarita. Ontem chamei a atenção para o facto disto, os buracos estarem virados para a muralha. Não tem nem ângulo para disparar aqui para baixo, porque vemos que aqui embaixo tem um fosso, né? Mas
não tem ângulo para estar a disparar setas, ou seja, o que for aqui para baixo. Logo, isto não é uma guarita de defesa. Do que é, não se sabe. Este tipo de pedras, estes tijolinhos, bem fininhos, característico nelas todas, é muito interessante. Qual a indústria que produz tantos tijolos destes? Imaginem a quantidade que deve estar por aqui. Né? Mais buracos na muralha, aqui. Mais uma vez estes buracos aqui, ó, tem aqui, tem uma imagem que nós vamos poder olhar melhor, que este buraco está tapado. Eles fecharam alguns destes buracos, porque possivelmente deve entrar água quando chove. E como é que então os antigos usavam isto? Para que é que serviria, afinal? Vemos aqui, também na parte de fora da muralha, mais destes buracos. Não tem lógica uma muralha ter buracos destes. É para quê? Para os inimigos entrarem, se conquistarem as primeiras muralhas, já conseguem ir logo direto ao centro. Também chamei a atenção para o ângulo desta subida, tudo feito nestes tijolinhos. Aqui chama mais. Não dá para ver muito bem, mas dá para ver que são pelos riscos que são esses tijolinhos. Vemos o chão, que são pedras bem antigas, gastas. Aqui podemos ver que é uma tampa de uma energia elétrica, de água, alguma coisa, que tem cimento, e então a característica já ficou alterada a nível do chão, em termos comparativos. Esta é a parte dentro da estrutura central, buracos saindo pela abóbada. Muito interessante. O que é que acontece se nós criarmos som aqui dentro? Que tipo de eco surge? Continuamos a ver a dimensão, né? E esta aqui é mais pequena do que a outra que está abaixo desta. Né? Esta aqui é o Forte Nossa Senhora da Graça. Depois tem o Castelo de Elvas, que é muito maior. Vemos a estrutura, é muito grande. Ó. Vai até lá ao fundo. Toda a história vai ter que ser repensada. Sem medo de questionar. Sem medo mesmo. Não tem que ter medo de nada. Só tem medo de perguntar e de colocar em questão as coisas as pessoas que estão presas no pensamento. Né? Aqui, acho que foi nesta que estávamos vendo os tijolos também. Sim. Pela dimensão do cara, vemos que ele ainda está aqui, ele não está perto da porta, mas não está muito longe da porta. Vemos que os tijolos, eles não são tão pequenos assim. Né? Isto deve ter sido uma corrida organizada ali dentro. Ó. Tem uma seta e tudo, tem aqui a moça, o cara está correndo, deve ser uma corrida organizada. Imaginem o tamanho disto aqui que organizam corridas lá dentro. Né? E isto é só uma construção que eu estou mostrando para nós podermos ter uma ideia. Esta estrutura aqui, esta construção com uma cruz, isto é posterior. Não, toda estas folhinhas que estão aqui são típicas dos designs apropriados pela maçonaria. São as folhas do louro, as folhas de oliveira, as folhas de acácia amarela. E aqui é a cruz, que não tem nada a ver com estas estruturas, já são adicionamentos posteriores. Mais um detalhe do interior do centro. Aqui vemos os tijolos bem detalhados. Imaginem a indústria para construir tanto tijolo. Né? Ainda temos que ver aos detalhes, a ver o que é que a história oficial nos conta, porque não podemos considerar quase nada da história oficial sobre quanto tempo demorou a construção. Eles não sabem, com certeza eles não sabem quem construiu isto, quanto tempo demorou, não têm essas respostas. Aqui eu chamei a atenção que o chão, para quem trabalha com obras, já trabalhou, este chão parece ser novo, aquela técnica de alisamento do cimento. E é isso, meus irmãos, nós estamos a fazer esta viagem, eu vou continuar fazendo a viagem a este nível. E se alguém quiser conversar alguma coisa, pode acenar. Eu vou só aqui mostrar um exemplo
A Sónia está querendo. Enquanto a Sónia estiver falando, eu vou aqui mostrando como é que eu estou fazendo a pesquisa. Aí. Ok, Sónia. Bom dia. Tem que clicar no seu micro para falar. Os fortes são... é uma estrela de 5 pontas, né? É um pentagrama. Que é muito interessante, né? Porque existe toda uma simbologia desse pentagrama que me chama a atenção. Eles têm vários formatos. Sim. Mas não é só pentagrama. Eles têm de 4 pontas, têm de muitas pontas. Eu não estou encontrando uma forma padrão, não. Pois é. Mas alguns são assim, né? E uma coisa que me chama a atenção também, que em Santa Catarina tem alguns fortes. Tem forte de Ratones, da Praia do Forte, até depois eu vou ver se eu encontro as fotos, e me parece que eles seguem mais ou menos, não aparece exatamente aquela estrela assim formada, mas eles seguem mais ou menos a mesma estrutura, né? E eu acho que em São José, em Atom, eu não me lembro como é que é o nome, uma que tem no centro de Floripa, uma coisa assim. Eu vou ver se eu acho as fotos e coloco aí, porque eu achei bem interessante. Elas têm mais ou menos a mesma configuração, né? Tem características comuns em todos. Agora, eu não vejo uma forma padrão. Não vejo isso. Eu até sugiro, Sónia, você não vê pentagrama nisso aí, porque o que nós estamos vendo é que existem muito tipo de disposições das pontas, e tem alguns que têm 4 pontas. Aí encontramos diversos que têm 4 pontas, são mais quadrangulares, mas vemos muita irregularidade nas formas, muita assimetria. Então não estou vendo uma forma assim comum, a não ser o de 4 pontas. Talvez existem, sim. Eu não me lembro se fiz aqui levantamento de algum de 5 pontas. Deve existir, sim. Vamos aqui olhar aqui por alto. Este aqui parece que tem 5, mas repare, ele é irregular. Ele não tem 5 pontas, é muito irregular. Vamos aqui olhar, todos muito irregulares. 4 pontas, este aqui sim. Tem vários deles que são assim, 4 pontas. Mas todos são muito irregulares. Aqui olhar, eles têm características em comum. Este aqui é um caso à parte. Outro de 4 pontas. Este aqui está repetido, acho eu. Outro de 4 pontas, com uma quinta ponta adicional aqui. Este sim, este aqui é. Este aqui é 5 pontas. É Vila do Conde, lá em Portugal. Mais um de 4 pontas. 4 pontas é o que nós encontramos mais. Sim, são bem regulares. 4 pontas também. É o que mais. Se existe algum mais comum, é esse de 4 pontas. E mesmo assim, este também tem 5. Não dá para ver muito bem, mas parece que aquela ali não é uma ponta como esta. É mais uma extensão. Não dá para ver muito bem, tem que se ver depois com mais detalhe. Este também tem 4 pontas. Tem uns que parece que uma parte foi, não, digamos assim, não sei se foi. Tem alguns assim que foram mostrados aí que parece que não estão completos, né? Que parece que já teve alguma modificação, sei lá. Alguns vê-se que já que foram. Tem partes destruídas, partes mexidas, né? Vê-se isso sim. Vamos dar agora quem é que estava querendo falar aqui. O Eduardo. Vamos dar aqui ao Eduardo para falar. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Bom dia a todos aí. Nessa questão de tiver alguma utilidade para o som, seria interessante dar uma pesquisada na composição. Alguns são tijolos e rochas. Qual é a composição disso? Porque, por exemplo, quando tem quartzo, você tem
questão do piezoelétrico, ele amplifica o som, microfones são feitos com isso, né? Caixa de som, então poderia ser interessante tentar achar qual o material dos quais são feitos esses tijolos, né? Porque mármore, granito e tal tem essas propriedades. Enfim, eu acho bem ter uma coisa que poderia direcionar a gente para uma pesquisa mais interessante. Eu vou ver se eu acho alguma coisa que diz respeito a isso. É um detalhe bem interessante ver isso. Nós talvez consigamos ir nesses detalhes se estudarmos ao detalhe uma estrutura de cada vez. Talvez aí fique mais fácil. Não sei, aí cada um vai ter que ver como é que vai desbravar este terreno, né? A Vera está querendo falar. Oi, Vera, bom dia. Diga aí da sua fé. Precisa clicar no botão do micro para a gente ouvir. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia, Daniel. Antes de mais nada, Daniel, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e por a gente também estar tendo essa oportunidade de estar tendo esse grande conhecimento que você novamente está querendo chamar a nossa percepção, né, para poder a gente, para despertar, para ter novamente esse despertar. E voltando à questão das estrelas que Sônia falou, e agora o Eduardo completou, que são detalhes, né? É como se eles não deixassem, assim, vestígio, Daniel, com relação aos formatos dos fortes. Então, assim, é uma coisa, assim, muito interessante, sabe? É bem curioso mesmo, para que a gente possa levantar essa linha de pesquisa, para tentarmos descobrir alguma coisa, porque realmente aí tem alguma coisa que leva a gente a ficar muito curioso com relação ao detalhe que o Eduardo falou, né? Porque elas não são iguais, como você bem coloca aí. E Sônia trouxe também para o contexto, falando sobre a questão das 5 pontas. Você olhando os fortes, eles não são iguais, mas, ao mesmo tempo, é interessante, sabe? Eu estou aqui vislumbrada. Eu já estive olhando aí as figuras que eu perdi, o primeiro chat, mas eu já olhei aí no grupo. E, assim, hoje eu estou percebendo e olhando os formatos, né? Tipo as estrelas, mas é como se ele não quisesse deixar, assim, um vestígio, não sei, assim, com relação à memória, sabe? É bem interessante, viu? Muito interessante mesmo. É muito curioso. É um despertar mesmo, isso aí. É assim, eu tô feito criança. Eu estou aqui vislumbrada. Você mostrando aí, eu só aumentando aqui, visualizando, sabe? E meu Deus do céu, não acredito não no que eu estou vendo não, assim, sabe? No Google Earth, né? Que é o Google, que você pode ver assim. Depois eu vou abrir ali no computador para eu visualizar melhor, porque eu estou vendo no celular. Mas eu estou assim, menina, perplexa, assim, sabe? É muito estranho isso, muito estranho mesmo. Muito mesmo, sabia? Né? Eu estou feito criança descobrindo isto, uns atrás dos outros, que vocês veem, eu continuo julgando imagens no grupo, fazendo este levantamento, e é uma coisa, está sendo incrível, né? Como é que existem tantos e a gente não sabia, está aqui à nossa frente e nós não víamos. Tem um amigo meu que mora em Santa Catarina que ele está querendo entrar, o Cleidson, que participou daquela vez com a gente, daquela live. Depois eu vou mandar o contato dele para ti, para você inseri-lo aí, que ele quer entrar na linha também. Tá certo. Interessante, viu, a gente fazer. E eu quero me empenhar, assim, principalmente com relação a Salvador, essa ligação nossa do Brasil com Portugal. Eu tenho muita curiosidade com a história também, Daniel. Muito, 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 muito. Foi uma das coisas que me despertou, assim, quando eu comecei a seguir você no YouTube. Foi essa questão, sabe, de você fazer, assim, esse contexto, desde lá da história do sistema financeiro, que hoje eu tenho, assim, um conhecimento bem avançado, porque, assim, eu pego lá as coisas do seu canal e eu fico... Você ensinou como a gente pesquisar, porque, na verdade, na universidade a gente não aprende, né?
a metodologia científica mesmo, assim, com os professores que nós não apontando os coitados dos professores, mas assim, a gente não tem assim as técnicas. E eu aprendi muito assim com você, a forma como você mencionou aí por poucos dias que nós tivemos aí nesse nosso grupo. E assim, eu tenho buscado muita coisa mesmo, muita coisa, através de algumas pesquisas que eu venho fazendo também. Buscando aquelas informações precisas que a gente não tem. Geralmente a gente encontra as fontes secundárias, mas as fontes primárias, meu amigo, é difícil, viu? É difícil você achar uma fonte primária. Você tem que, sabe, tem que ralar mesmo, para poder você chegar lá. E eu creio que é o que está acontecendo aí com relação à construção desses fortes. Aí a gente tem que descobrir alguma coisa. É isso. Que nós estamos aqui conversando e, como vocês podem ver, eu continuo pesquisando e descobrindo estruturas. Só agora encontrei duas, enquanto nós estávamos aqui conversando. Né? Esta aqui, da Fortaleza de Jurumenha, Almoinhos, em Portugal. Eu agora fiquei na dúvida. Não, esta aqui já estava. Agora é que eu estou vendo. Esta já estava. Não, então não descobri, não. Espera aí. E tinha outra, esta aqui sim, esta aqui ainda não tinha visto. Forte Santo António da Piedade, Barcelos, Portugal. Oi. Mas a outra não. Espera aí que a outra, fazer retificação aqui, porque a Fortaleza de Almo... Bom, eu como estou escrevendo, basta vir aqui, Jurumenha, vir na pesquisa do grupo, colocar Jurumenha, pois é, está repetido. Então vou tirar esta aqui, que esta não está. E é isso. Se vocês, entretanto, descobrirem alguma imprecisão nos nomes, localização, repetição de estruturas, avisem que é para ficar o máximo possível correto, né? Este levantamento. Sim, Eduardo. Oi. É o seguinte, eu tenho visto assim bastante, principalmente em canais espanhóis, assim, em espanhol, que eles têm a tese de um reset que já houve aí, vários, né, inclusive, e eles comparando as construções. O que eu acho legal assim que você está fazendo é que você estamos indo às fontes, né? Que eles trazem muito material fotográfico, tem gente que alega que isso talvez poderia ser do Império Tártaro, que já teve pelo mundo inteiro, porque tem uma similaridade. A gente vê, tem aqui no Brasil, tal, mas você vai ver, tem na Argentina, tem na América do Sul inteira, construções semelhantes, assim, não só com essas questões do Forte Estrela, mas como aquelas são as construções que você citou lá atrás, anteriormente, lá no canal, que são coisas assim, porque a gente até hoje tem dificuldade de construir e assim, isso era uniforme, se você for ver, pelo mundo inteiro a gente acha traços dessa mesma tecnologia, dessa mesma cultura, né? Só que de repente desapareceu tudo, né? Então, talvez estejamos chegando nesse momento com essa nossa civilização. Talvez mesmo por isso é que eles estão querendo fazer um reset agora, né? Porque somos cada vez mais pessoas a fazer as perguntas certas e a ver a enorme mentira em que nós estamos envolvidos, né? Eu acho que eu já estou começando a repetir alguns, né? Mas eu vou seguir em frente porque continuo descobrindo cada vez mais. Eu vou avançar um pouquinho mais aqui no vídeo e deixar gravar. Espera aí que é para poder ver vocês, se alguém mais quiser falar. Sim, a Sônia. Oi, Sônia. Eu vou deixar os vossos áudios abertos, é melhor. Olha só, o que me parece é que realmente eles tinham uma funcionalidade que foi disfarçada, né? Tipo, aquela questão do som ali, o porquê dessa estrutura geométrica. E é bem agora como o Eduardo comentou, e mesmo a Vera Lúcia falou também, são situações que nos foram
que não, nos foram contadas de uma forma, mas que tem camadas e camadas de manipulação, né? Esse é que eu acredito que tenha, seja a questão. A mentira está se revelando muito grande, né? Este é outro. Ó. Eu vou avançando, nós vamos falando aqui, eu vou descobrindo. Bom, mas é melhor eu já vir verificar aqui se eu não estou repetindo, né? Não. Nós estamos aqui falando e eu estou fazendo a pesquisa aqui ao vivo e mostrando que não é tão difícil assim nós descobrirmos. São muitos, muitos. Agora é preciso organizar esta pesquisa, fazer este levantamento, listar, para termos isto, um acesso de forma mais organizada. Espera aí, é o Forte de São Roque, Castelo de Vigo, Portugal. Eu estou pensando, ponderando, se hei de dar continuidade ao blog do canal Daniel Simões com estes assuntos ou se hei de criar um outro espaço para poder avançar nesse sentido, porque eu acho que está merecendo um outro espaço para podermos avançar neste sentido assim. Bom, meus amigos, nós estamos aqui, já estamos há 1h42 de live. Vou continuar aqui um pouquinho mais, porque sei que existem pessoas que gostam de ver este processo. Eu, pessoalmente, eu adoro ver assim, uma live de alguém, ou um vídeo de alguém, a pessoa avançando com as pesquisas, mostrando mesmo a coisa a ser descoberta, a ser feita. Eu gosto imenso. Pessoas que têm canais de YouTube que agem assim, mostram esse tipo de... Olha isso aqui, ó. São Vicente. Eu já tenho que estar a verificar se está repetido ou não. Né? Deixa eu ver aqui. Já, não, está vendo? Este aqui eu já tinha pego. Noutra posição, mas já tinha pego ele. Então... é muito interessante ver como se faz, que aí cada um pode fazer também. Não tem que ser só eu. Eu não tenho essa coisa de pesquisa exclusiva. Não, mas, por exemplo, em relação ao BIS, hoje, se vocês procurarem Banco BIS no Google, vocês em 2020 vão encontrar imensos artigos já sobre o Banco BIS. Mas nenhum deles menciona o meu trabalho. E aí, onde é que eles foram pegar as informações? Né? Como é que, de repente, surge tanta gente falando sobre o Banco BIS? Obviamente que foi baseado no meu trabalho. Né? Alguns deles são quase cópia do meu trabalho. Mas é isso, o objetivo do trabalho é alcançado. Ou seja, o BIS foi uma instituição que veio ao de cima e que as pessoas estão falando dele e já não tem mais onde se esconder. Já fiz todo um levantamento muito grande. Até agora fiz o levantamento já mostrando a entrada da agenda verde na agenda financeira internacional. E a partir daqui é só o desenvolvimento daquilo que já mostrei que os caras vão desenvolver. Então, não tem essa de pesquisa exclusiva. Cada um de nós vai acrescentando mais e mais a tudo isto e é um mundo de pesquisadores que vai trazendo a verdade ao de cima e isso é muito interessante mesmo. Aqui eu também estou mostrando, como é que eu estou fazendo isso, que é para outras pessoas, se quiserem fazerem também. Olha esse aqui. Eita, man. Olha, isto é onde? Isto é perto do mar? Onde é que é isto? Tavira. É no Algarve. É assim, é perto do mar. Esta região é muito bonita, a nível turístico e tudo. Vem, tem muita natureza.
E aqui no meio do nada, olhem bem, aqui dá bem para ver, olha bem onde é que está esta estrutura. Como é que isto iria ter fins militares? Olha bem, como é que iria ter fins militares? Uma coisa tão pequenina. Acho que o vento está batendo aqui no micro, não é? Como é que uma estrutura destas iria ter fins militares? Não, onde é que ela está? Já perdi, onde é que ela anda? E aí? Está onde? Olha, perdi a estrutura. Espera aí, tenho que voltar atrás. Como é que teria fins militares em algo assim, não é? Uma estrutura tão pequena para uma costa tão grande. Forte do Rato, Forte de Santo António de Tavira. Aí. E é isso, meus amigos. Tem outro detalhe, os formatos, né, com pontas. Se a gente for ver que eu sou músico e tal, e também já tive estúdio, né, invariavelmente essas quinas e tudo mais tem efeito, óbvio, diretamente no som, na propagação ou na contenção, né? Depende do tipo do que você quer com isso, né? E assim, voltando ali àquele outro assunto aquele que eu ia falar desse reset, dois canais que eu acho bem interessantes em espanhol, que é o Libertalia e eles fazem, e o Alpha Mind. Eles apresentam, eles têm uma pesquisa bem ampla com relação a essas construções antigas e a similaridade delas no mundo inteiro. Essa daí está uma pesquisa bem mais específica, deles era mais genérica, né? Mas tem essa questão de, pô, se a gente conseguir levantar mais ou menos o que tipo da onde foi a matéria-prima do que eles fizeram, o tijolo ou as pedras, dá para saber mais ou menos qual é a composição e se realmente é de fato uma finalidade, até porque a gente vê naqueles tubos assim, né, que o Ufer parece mesmo, de subgrave e tal, e aí se a gente conseguir, dá para ter uma noção de se era para essa aplicação, porque o som também vira energia, né? Ele pode gerar energia, né? Então, enfim, vai saber o que tínhamos lá atrás. Pois como vocês podem ver, isto aqui, olha, eu vou encerrar a live. Nós podemos olhar, sim, esses detalhes, Eduardo, do material, porque se ele tiver cristal e tudo, ele funciona muito melhor para a amplificação do som. E vamos avançando. Como vocês podem ver, nós estamos conversando e eu estou encontrando estruturas. Não vai parar isto aqui tão cedo. É um levantamento incrível. Ou seja, Portugal foi erguido em cima destas estruturas. Elas já existiam. Não foram os portugueses que criaram isto. Quem criou, afinal? Quem criou estas estruturas para o mundo todo? Está no mundo todo. É algo incrível. Então, meus amigos, já estamos com 1h e 50 minutos desta live. Eu vou encerrar, agradecer imenso a vossa presença, as vossas participações valorosas, que sempre trazem mais adicionamentos para que possa ficar mais completa toda esta apresentação. E nós vamos nos vendo. Este vídeo vai para o YouTube. Uma nova linha de pesquisa dentro do canal Daniel Simões. E até a próxima!